Salve, salve, meu povo! Estamos chegando aqui nesse início de noite para mais um programa Conteúdo. Eu, Clécio Ramos, e ele, Thiagão, beleza? Graças a Deus, mais um final de semana, dessa vez um pouquinho mais esticadinho com o feriado, né? Feriadão, cara. Muita gente está em casa aproveitando esse restinho de feriado nesse domingo. Falando em feriado, que é um feriado de finados, né? Nós vamos fazer um bate-papo hoje sobre esse tema. É verdade, vamos falar sobre luto. Você que aproveitou o feriado para matar a saudade de quem já se foi, agora é a hora de debater esse assunto que em muitas casas é um tabu, infelizmente, né? E é bacana você falar sobre isso dentro de casa, com os filhos. Você vai ver como nós construímos esse tema dentro do programa. Essa pauta foi uma pauta muito bacana, eu achei muito legal e para toda a família, né? Para todo mundo pode assistir tranquilo. Tem que conversar sobre o assunto, tem que enfrentar a questão. A morte faz parte da vida, todos nós vamos ter que passar por isso, infelizmente. E para falar sobre o assunto, trouxemos duas psicólogas especialistas no assunto luto. Leda Milazzo e Patrícia Rigoni estarão aqui no nosso programa Conteúdo para trazer para vocês muitas informações para vocês conhecerem um pouco mais e saberem trabalhar melhor a questão do luto nas suas vidas. Então não percam, a partir de agora, programa Conteúdo para vocês. Por que existe tanto temor com a morte? Se ela faz parte da vida. Por que as pessoas, não vou dizer todo mundo, mas grande parte das pessoas tem um temor com a morte? Não estão preparadas para a morte, às vezes não conseguem conversar sobre a morte, quiçá planejar uma morte. Por que existe isso? Por que a gente está desse jeito hoje? Bom, é uma questão até cultural, né? Que no começo, né, dos nossos antepassados, a morte ela era dentro de casa. Não tinha essa questão da hospitalização. Então, com o tempo, a morte saiu do lar e foi para o hospital. Então, ficou de uma forma mais velada, mais isolada. As crianças não participavam mais e tudo isso antes acontecia. Então, culturalmente, foi se escondendo a morte, foi se escondendo o luto. E aí as pessoas começaram a não falar mais do assunto. E a morte, por ser uma coisa desconhecida, que entra um pouco a questão da espiritualidade também, que a gente não sabe o que acontece depois do lado de lá. Como chegamos e para onde que vamos? Então isso gera muito medo, gera angústia nas pessoas. Quase que unânime a eleição que nós fizemos do velório e do enterro. Como que isso e por que isso foi eleito, essa forma de se externar esse momento de despedida? Existem outras formas, como crematório, mas de forma geral, quase que global, existe o velório e o enterro. Por que nós, seres humanos, escolhemos essa forma de fazer a cerimônia de despedida? São rituais, né? O ser humano ele vive de rituais, de passagem. Então a morte é também um ritual de passagem, né? E isso vem desde os primórdios da humanidade. Sempre existe também o contexto religioso, né, Leda? De se pensar que, de repente, o morto pode ter uma outra vida depois, ou ele pode voltar, ou ele pode ressuscitar em algum momento. Então, meio que se prepara tudo isso e até para poder vivenciar o luto de uma forma mais saudável. Tanto é que quando a gente percebe mortes que, por exemplo, não encontram o corpo, né? O luto, ele quase que obrigatório se torna complicado, não teve aquele momento de despedida, né? E quando fala de luto antecipatório, é muito disso também, já se preparando para o que vai acontecer na despedida. Tem algumas pessoas que sofrem mais do que as outras nesses momentos. O que você acha que leva aquela pessoa que sente mais, que sofre, daquela pessoa que sente menos, sente bem menos do que a outra? Seria um pouco do caráter dela ou não? Por que disso? Um pouco vem da questão do processo de aprendizagem, das perdas que ela teve ao longo da vida, de como ela lidou com frustrações. Então, vem da questão cultural também. Minha família é mais fechada, é mais durona, né? Então, as pessoas vão aprendendo a se fechar. E outras porque realmente não querem externalizar, não querem entrar em contato. Então, a depender das situações, tem gente que externaliza de uma forma, às vezes, até agressiva, porque nessa questão das fases, vem, inclusive, a raiva. Raiva da situação, raiva do médico, né? Então, eu já presenciei cena, era até dentro de um hospital, que quando a pessoa ficou sabendo que a mãe tinha falecido, ela jogou o celular no chão, que espatifou.
né? Então, assim, são momentos que a pessoa às vezes expressa de uma forma um pouco mais ali agressiva, mais raivosa, não machucou ninguém, mas assim, foi a forma que ela conseguiu de expressar a dor que ela estava sentindo. A palavra do dia em várias áreas de conhecimento chama-se planejamento, não é verdade? Então eu queria saber de vocês se existe, se a terapia, se a psicologia indica um método de planejamento da morte, tanto para si quanto para os outros, para as pessoas que são mais próximas em relação ao seu sentimento. É necessário entrar em contato com a temática, é necessário falar sobre, entender o que ela sente. Se ela vê que não consegue sozinha elaborar aquilo ou com uma pessoa conhecida, é importante buscar ajuda na psicoterapia, porque a gente trabalha essa questão, nós temos ferramentas para trabalhar isso, para que eles, bem entre aspas, vivenciem até o processo de morrer deles, né? Um processo de imaginação daquela situação, de como poderia ser, quem que a pessoa gostaria que tivesse por perto. Então, várias situações a gente pode trabalhar no consultório, né? Uma questão de perda, a gente sabe que todos perdem todos os dias um ente querido, alguém, e a procura para um psicólogo para ajudar é a grande minoria, são poucas pessoas que fazem essa procura. Quando que a pessoa sabe que precisa de ajuda para tentar sair desse momento de luto, para tentar levantar a cabeça, se reerguer? Tem algum momento que a pessoa sabe, esse precisa? Olha só, dentro do processo de luto tem reações que são naturais, né? Existe, cada pessoa passa por determinadas situações. Às vezes eu vou chorar mais tempo, às vezes eu vou me isolar, a falta de apetite, né? Ou o excesso do apetite. Então tem várias questões que são naturais. E hoje a gente é muito cobrado a ser sorridente o tempo todo. Até a própria lei, que é a lei do nojo, chama lei do nojo, a lei do luto, ela é 7 dias no máximo, a depender do grau de parentesco. A gente sabe que existem vários tipos de morte, né? Mas a gente pode dividir em 2 grandes tipos, que é a morte repentina, inesperada, e aquela morte que, não vou dizer programada, mas esperada, que geralmente vem de uma doença que já é sentenciada, né? Essas diferenças nos tipos de morte interferem no processo de luto, ou seja, quando se é repentina, o luto é de um jeito, programada é de outro? Quando é uma situação de doença, ainda, né, talvez seja possível, né, o ideal que seja, mas nas mortes repentinas nem tanto. Né? Mas o luto ele vai ser diferente, sim. Principalmente, por exemplo, no caso de suicídio, né? O termo que se usa para quem fica é sobrevivente. Por aí a gente já percebe, né, como é que vai ser e que fatalmente pode acontecer um luto complicado. E tem outras questões que são determinantes nesse processo de luto, para que ele seja complicado ou não, para que ele seja assim, para que ele encaminhe para um processo complicado, né? Então, é a questão do tipo de morte, o tipo de vínculo com a pessoa, a idade, né? Então, tem outros fatores que interferem também dessa dificuldade ou não da elaboração do luto. Para as pessoas que não sabem o que é o luto, como que vocês podem colocar em palavras o luto? O luto, ele é um processo natural, universal, porém, cada pessoa vivencia de uma forma. Aí a forma de vivenciar o luto é singular. Então ele é um processo natural e esperado, né? Porque quando a pessoa não vivencia o luto, aí ele pode complicar posteriormente. Criança pode ou não ir para velório, ir para enterro, como comunicar a perda de uma pessoa próxima da criança, em que momento que a gente fala sobre morte com essas crianças. Então eu queria que vocês dessem algumas pinceladas sobre esse assunto, porque ele é indispensável nas famílias. Até 3 anos a criança ainda não reconhece a morte como um evento irreversível e até real, né? Então ela vai vivenciar de uma forma, então ela pode pedir, perguntar onde é que está, né? O que aconteceu, que horas vai chegar, perguntas que podem acontecer mesmo.
Depois de 5 até os 11, mais ou menos, já entende que a morte é algo irreversível, né? Que aconteceu e não tem mais volta. E depois de 12 anos em diante, é a questão de que acontece para todo mundo, que é inevitável, né? E aí, então a gente vai observando, né, quais as reações estão pertinentes, estão caminhando para esse lugar e observar que é para o resto da vida, né? O luto também tem que pensar isso, não é uma situação que vai acontecer e agora acabou, não tem mais luto. O luto é para sempre, que a pessoa mais próxima da criança, que tem mais vínculo com ela, fale o que aconteceu, a verdade é importantíssima, não deve ser escondido, por mais dolorido que seja, né? Velório, você vai avaliar também a situação, é algo que vai acontecer ali, que vai trazer um certo trauma, talvez, ou não, você pode lidar de uma forma natural com isso. E às vezes buscar ajuda profissional, né? Para orientar, para acompanhar, como que eu faço isso? Acontece muito, chega muito no consultório, né? É importante, tanto o adulto quanto a criança, tentar participar desse momento para ficar concretizado para ela, né? Porque ainda mais a criança pequenininha que não tem essa questão da concretização, aliás, que ela tem a questão muito concretizada, se a gente fala assim, minha cabeça está voando, aí a criança, a depender da idade, fica achando que a cabeça está voando. Então é importante ela ver, ela visualizar aquilo e usar palavras claras e objetivas. Não é assim, ai, mamãe virou estrelinha, o papai foi para o céu. Porque, a depender da idade, ela vai falar, eu quero ir para o céu, eu quero virar estrelinha. Por que o papai do céu levou, o papai do céu é mau? Por que quando perdemos um ente querido, entramos em luto? Por que esse luto é importante? Para as pessoas entenderem um pouco mais sobre ter o momento de luto. Para ela vivenciar essa perda. Para ela expressar o que ela está sentindo e aos poucos ir elaborando que essa pessoa não vai estar mais fisicamente ali do lado. Ela precisa do luto para continuar a viver. Porque assim, eu brinco que eu sou filha de pais vivos na minha memória e no meu coração, né? Eles não estão aqui fisicamente, mas nas minhas lembranças, né? No meu sentimento, eles estão comigo. Então, a gente sempre trabalha em prol disso, da pessoa entender, olha, apesar do seu ente querido não estar mais aqui fisicamente, a gente trabalha as boas lembranças. Existe meio que um comportamento quase que padrão no processo de luta, parece que incorpora um sentimento de culpa. Eu quero saber se isso realmente é uma coisa corriqueira, se isso faz parte do luto e se concordarem comigo, por que a culpa está casadinha com o luto? Eu diria que faz parte do ser humano, né, a culpa, porque a gente tem a fantasia de controle, não é mesmo? E aí a gente, lógico, vai fantasiar que perante a morte a gente também controla. E uma coisa que eu falo muito com as famílias, por exemplo, lá nos cuidados paliativos, olha, vamos só lembrar que nós somos seres humanos, que a gente tem limite, né? Senão seria diferente. Então, vamos olhar para essa culpa para saber se ela é real ou não, né? Porque vem sim a cobrança. Será que eu podia ter feito algo mais? Será que poderia ter sido diferente? Peraí, nós somos seres humanos, né? E os amigos, a família, o que eles devem fazer para ajudar essas pessoas que estão sofrendo mais a superar esses momentos? Tem alguma forma que vocês agem para reunir a família, chama a família, conversa com essas pessoas para como lidar com elas? É importante a gente fazer duas coisas. Uma é ser escuta, né? Escutar. E o outro é, se eu não sei o que falar, eu ficar calado, para eu não falar asneira. Então, se eu não sei o que falar, um contato, um toque, um abraço, falar assim, ó, eu não sei o que te falar. Estou aqui do seu lado. Eu tô aqui do seu lado. O que você precisar já é o suficiente. Quais são as etapas do luto e o luto? Existe prazo, sim ou não? E que prazo é esse, sim? Não existe prazo. Cada um elabora. Nem para começar, nem para acabar. Não. E outra coisa, né? Igual a Patrícia falou, o luto ele não acaba.
É como se a gente ficasse ali numa montanha russa, a depender de datas. Você dá uma descidinha, em outro momento você está mais em cima, às vezes a queda é mais brusca, às vezes é mais branda. Então, no primeiro momento, o luto e o sofrimento estão do mesmo tamanho, né? Você já viu essa cena, Leda? Né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, e aí o tempo individual de cada um, o luto permanece do mesmo tamanho e o sofrimento tende a diminuir. Né? É o ideal que seja assim, para você continuar vivendo. Senão não consegue. E as etapas, de forma objetiva, quais são as etapas do luto? É a negação, que é o não está acontecendo, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Quando a gente fala, eu sempre gosto de explicar isso, quando a gente fala depressão, é só um nome. Não é que a pessoa entra em depressão, mas é que ela fica mais triste, ela fica mais isolada, mais introspectiva. A barganha é aquela coisa assim, olha, se ele melhorar, eu prometo que eu não vou fazer tal coisa. Então, geralmente é com uma entidade religiosa, alguma coisa assim, a barganha. A raiva é a expressão mesmo ali de raiva, que seja do médico, que seja da pessoa, ele foi embora e me abandonou, né? Então, são várias as questões aí da raiva. E importantíssimo salientar, não são todas as pessoas que passam por todas as fases. Essas fases não têm uma ordem. Pode acontecer duas situações juntas, pode acontecer uma, aí passa um tempo, acontece outra. Outra questão interessante, falando de comunicação. A gente vê muito algumas catástrofes, como por exemplo, queda do voo da Chapecoense, incêndio com jogadores do Flamengo. E é muito comum hoje as pessoas colocarem nas redes sociais: estou de luto, estou em luto por causa de uma tragédia coletiva. Eu quero saber se isso realmente que as pessoas expressam é um luto ou não. Sim, e a gente chama até de trauma indireto. Trauma indireto. Trauma indireto, tem nome para isso, né? É um luto, sim, coletivo, vivenciado. Então é possível que a pessoa se enlute através de uma tragédia que não tem nada a ver com ela, né? Eu acredito que por conta da questão humana mesmo, da humanidade, a gente está todo mundo conectado. E aí, de acordo com a minha história de vida, muitas vezes, aquela história ali vai bater em alguma questão minha, né, e reativar algo que eu não resolvi. Né? E quando você fala de comunicação, eu lembro também que a comunicação é algo do ser humano, e aí trazendo o que ele estava perguntando, né? Assim, o ser humano ele precisa se expressar. É da nossa natureza, eu diria. Então, entrar em contato ou não é o melhor meio, sim, porque é a forma como a gente se coloca no mundo. Outra curiosidade, o luto pode se transformar numa doença? Bom, pode. Inclusive, né, no processo de luto dito normal, podem aparecer doenças psicossomáticas, né? Então, uma gastrite, a compulsão, enxaquecas, várias situações. Às vezes eu sinto até o que a pessoa sentia, né? Ela tá sentindo uma dor aqui. Nossa, eu também tô sentindo aquela dor. Aí começa a pensar assim, eu também vou morrer. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? De ver o que realmente é psicossomático, de fundo ali emocional, ou que é real. É claro que a gente não vai negligenciar nenhum nem outro. A gente pede para que a pessoa busque o especialista, né, o médico da área, e veja, faça todos os exames necessários. Se for detectado, não, realmente não tem nada, e aí a gente vai trabalhando as questões emocionais, psicológicas. E dentro do processo do luto, quando ele vai se tornando complicado, a pessoa pode sim entrar num transtorno de depressão. Bom, nós falamos no início do programa que esse final de semana, muita gente com feriado, né, por conta do Dia dos Finados. E falando sobre luto, o que é o Dia de Finados para vocês? Assim, qual que é a significância, né? A significância para as pessoas do Dia de Finados. O Finados, ele veio de uma questão cultural lá de 990 e alguma coisa, né, que foi um monge, que era até chamado também de Santo Odilon, que ele começou a solicitar que os monges ali daquela comunidade dele fizessem oração para quem tinha morrido. E ali mais ou menos no século XII,
né? Foram 3 papas ali que confirmaram, oficializaram essa data. Eu queria que vocês deixassem, dentro da sua colocação, dessas pessoas que passaram esse final de semana com o Dia de Finados, né? E está passando por esse momento, né? Reviveu tudo aquilo, aí vem aquelas lembranças. Ou acabou de perder alguém também. Acabou de perder alguém também, né? Que mensagem que vocês deixam para essas pessoas que estão nos assistindo? Importante vivenciar o momento, né? Entender que sim, houve uma perda, que você está num momento de tristeza e aceitar essa tristeza como real, porque muitas vezes, né, tenta-se falar não é verdade. Então, vivencia, chora o que precisa ser chorado, conversa, né? Se precisar se isolar um pouquinho, se isole, mas se conseguir ter o contato com outras pessoas, é muito bom também, é muito importante. Eu diria o seguinte, para a gente lembrar do amor, né? Que, como diria o poeta, a condição de amar é sofrer. E a saudade vai ficar, né? Se eu amo aquela pessoa, se eu amei de forma intensa, é inevitável que venha um sofrimento. Mas que a gente lembre que existe uma dádiva também nossa, que é a memória, né? Que a Leda também comentou. Então, dentro da gente, nas nossas lembranças, a pessoa nunca vai morrer. Então, a gente vai entrar agora na nossa parte final. Não sei se vocês já acompanharam o programa. A gente sempre fecha o programa desafiando os nossos entrevistados, nossos convidados, tá? Recentemente foi aniversário de Goiânia, então a gente vai falar de Goiânia e de Goiás, tá bom? Certo. Eu sei que você tem um pezinho lá no Espírito Santo, mas... Eu não sou goiana, mas vamos ver mas se eu pode consigo. contar com a sua parceira aqui, você é goiana, né? Pois ela é Tá goiana. joia. Vocês duas formam um time só, eu e o Clécio formamos o outro time, tá? Ah, tá. Aí como é que funciona? São 7 perguntinhas, todas é de verdadeiro ou falso. Então a gente vai fazer a pergunta e vocês vão dizer só se isso é verdadeiro ou se é falso. Quem perder aqui no final vai ter que pagar um jantar, a dupla que perder. Goiânia já tem mais de 11 shoppings. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Um número tão interessante só pode ser verdadeiro. Verdadeiro? Ah, eu vou com ela, né? Acertaram. Minha intuição é boa, amiga. Rapaz, é bom demais mexer com psicológico de psicóloga, viu? Estão aqui suando frio. Vocês viram? A gente também é gente. Por trás da psicóloga existe o ser humano. Os monumentos que existem na Avenida 85, ali na Praça do Ratinho, na T63, que o pessoal chama de espetos, é uma homenagem às churrascarias de Goiânia? Não. Não, Os acho que espetos não. não estão homenageando as churrascarias de Não. Goiânia? Acho Falso? que não. Falso, que eu saiba. Eu também acho que é falso. Será? Pra mim é falso. Vocês vão de falso? Eu não tenho a mínima ideia. É falso, então. Falso? É falso. Trem de ferro rodou por Goiânia até a década de 90, até 1990. Isso é verdadeiro ou é falso? Até 90 eu tenho certeza. Verdadeiro? Aham. É falso. É falso? Que é antes, né? Até 80, 80. em Goiânia. Tem 80. senador Canedo que passa. Ah, é senador Então tem Canedo, mesmo. Então é lá. O Museu Zoroastro Arteaga. Ele é o mais antigo da capital, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acertou. 3-1. Mauro Borges Isso. foi fundador do estado de Goiás? Verdadeiro ou falso? Falso. Mauro Borges? Que É. não, né? Falso. Falso. Certeza? Do estado? Isso. Eu creio que não. Certeza? Sim. E aí, Lê? Falso. Falso mesmo? Vai ficar com falso? Parabéns. Mais uma. Pedro do... Campinas foi o primeiro bairro habitado da capital? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Famosa Campininha. Campininha. Sim, isso eu sei. Vai, levaram, né, parceiro? Já, né? Pelo jeito, né? Tocaram de novo. Verdadeiro, mais uma. Vamos então na Praça do Avião. Conhece a Praça do Avião? Aham. Sim, pertinho da minha casa. É. Lá já foi o aeroporto de Goiânia? Verdadeiro ou falso? Falso, era ali pertinho. Que é falso. Era É? na Paranaíba com a Tocantins. É?
Verdadeiro. A Praça do Avião foi ao aeroporto de Goiânia. Ah, pra mim era lá. É mesmo? Isso aí eu não sabia, não. Eu achei Até que eu fosse lá. sabia isso aí, viu, parceiro? Interessante, bom saber. Tá vendo? Mais uma vez o programa Conteúdo voou, já acabou, Acabou Clécio rapidinho, Ramos. né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como. E num tema que é difícil de falar, mas nós falamos. E aí, o que vocês acharam? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês vão conhecer através do Clécio todos os meios de contato que nós temos virtuais para vocês poderem interagir conosco durante a semana. Inicialmente, gostaria de deixar um agradecimento muito especial às nossas convidadas que estiveram aqui conosco Foi no muito programa bacana. Conteúdo e deram uma aula sobre esse assunto tão difícil. E a gratidão maior é para você que nos acompanha toda semana, domingo aqui na Fonte TV ou através do YouTube, das nossas redes sociais. Muito obrigado a você, nosso público. E olha só, então para você que curtiu o programa, eu queria que você desse a sua opinião lá no nosso Instagram. Programa Conteúdo. Vai lá, deixa a sua participação, é muito legal. Além de você também ver outros convidados que nós tivemos também, você vai poder saber tudo dentro do nosso Instagram. A nossa fanpage também, Programa Conteúdo GO. Vai lá, curta, segue a gente, lá vai ser muito bacana estar pertinho de você durante toda a semana. E o nosso canal do YouTube também, que tá todas as nossas entrevistas que nós fizemos aqui no programa, você tá aqui também e vai ser muito legal estar pertinho de você durante toda a semana. Fechado? E a gente volta semana que vem. Com certeza. Valeu demais, um abração, gente!